Fala pessoal, tudo bem? Mais um GMAcast no ar para a gente falar sobre reforma tributária, o assunto do momento, até porque ano que vem, né, agora estamos em dezembro, já em janeiro de 2026 teremos a reforma valendo. E para falar sobre esse assunto, mais uma vez, né, eu tenho aqui o professor José Gilberto Meira Júnior, que esteve há 1 ano e meio atrás falando sobre a reforma tributária, mas com um cenário ainda não tão definido, e agora já um cenário mais claro para a gente conversar. E já agradeço, antes de mais nada, professor, mais uma vez pela presença. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui de volta, né, debatendo o tema do momento, e que vai ser por muito tempo, né? Pelo menos até 2033, nós vamos ter que acompanhar a evolução dos fatos. E o que eu digo é o seguinte, pegando as suas palavras, né? Há 1 ano e meio atrás, nós tínhamos muita coisa indefinida. Nós continuamos com muita coisa indefinida ainda. Ainda tem PL, tem projeto de lei. Muita coisa está atrasado, mas nós já temos pelo menos um norteador. À época, nós estávamos conversando no início da Lei Complementar 214, nós não tínhamos aí discussões que avançaram, evoluíram, e além do que, aquilo que eu sempre digo, né? Quando nós pegamos algo novo, nós pegamos aquela fase dita de cognição, e você tem uma curva de aprendizado. A maturação. E você vai natural. maturando. Hoje, nós ainda não chegamos ao ápice, mas nós já temos um conteúdo um pouco mais solidificado e também dúvidas mais específicas. E até porque, no meio do caminho, algumas mudanças aconteceram. Você falou do PLP, né, que está extremamente atrasado. Ele já deveria ter sido aprovado em julho de 2025. E por conta de todas as discussões políticas que nós tivemos, problemas envolvendo aí o Congresso Nacional, o Executivo e o próprio Judiciário, né? Nós estamos bastante atrasados. E a última informação que eu tive é que o presidente da Câmara, porque o PLP 108 ele é fundamental para que as coisas comecem a acontecer. Tem bastante coisa. Sim, o próprio comitê gestor hoje é extraoficial, é um pré-comitê gestor, né? Para que ele se instale, ele depende, embora ele já tenha sido criado pela Lei Complementar 214, a estrutura dele de funcionamento, regimentação, tudo isso parte do PLP 108. Entendi. E o PLP 108 ele vai abrir espaço para regimento interno do comitê gestor, regulamentação conjunta do IBS e da CBS, né? Vai permitir a regulamentação do imposto seletivo, a legislação que vai tratar do imposto seletivo vai trazer consigo também alteração na legislação do IPI, por conta das circunstâncias. Então nós temos está tudo muito amarrado. E a informação que eu tive, oriunda da imprensa, é que essa semana o presidente da Câmara, né, ele já começou a pressionar as comissões para que vá para votação. Afinal de contas, não há impeditivo de que as mudanças que já estão propostas sejam apresentadas em 2026, mas nós estamos correndo contra o tempo. Até porque a gente já está na porta da reforma para começar a valer. Ou seja, para que as coisas não ocorram assim de forma atrapalhada, né? Sim, no meio do... trocar o pneu com o carro andando. Exatamente, né? E eu costumo dizer que é trocar o pneu com o carro andando numa descida de 45 graus a 500 metros com paredão na frente, sem freio. Né? Ou seja, é mais ou menos assim que o empresário, o contador, o advogado, o profissional de TI está vivenciando. Então nós temos aí muita coisa. Eu acredito piamente que nós teremos o PLP 108 aprovado até o final do ano, e eu tenho os receios que se repetem por conta da pressa com que está sendo feito, porque quando ele subiu da Câmara para o Senado, ele foi bastante alterado no Senado, e em sendo aprovado da forma como está, falhas poderão acontecer. Vide aí a Lei Complementar 214. Ela foi aprovada numa velocidade monstruosa, e hoje você vê falhas absurdas nela, e já tem, inclusive, o próprio PLP 108 trazendo correções na Lei Complementar. Sim. E existem outros 20 e tantos projetos de lei corrigindo, inclusive a tese do século, que é um erro clássico, né, do PIS, da COFINS, as teses filhas, elas foram repetidas. E eu digo para todo mundo que, para mim, é algo que é impensável, inaceitável para quem já vivenciou o problema da tese do século, repetir esse erro, que é a inclusão do IBS, da CBS na base de cálculo do ICMS. Coisas que nós não podemos... a gente tem que fazer esse corte muito claro, porque senão vai começar a misturar. E aqui é importante que se diga,
os estados ainda estão pacificando, né? E isso provavelmente deve ser matéria de ajuste CNF ou convênio, de tal forma que os estados já estão se convencendo, o Paraná já se posicionou, São Paulo já se posicionou, Distrito Federal também, e o Pernambuco havia dito que queria cobrar, mas já voltou atrás, então os estados já estão se convencendo de que não deve. Por quê? Se você cobrar, você vai criar uma nova tese do século. Nossa, vai ficar mais para frente, claro, vai acabar até 2000, porque daí vai morrer o ICMS no meio do caminho. Em 2029 ele já começa a recrudescer. E daí, em tese, assim, mas vai prolongar muito a discussão judicial, né? E aqui eu faço uma crítica, sabe? E a crítica é minha, não é do podcast, deixar isso muito claro, né? Eu costumo dizer, e eu falo isso aos meus alunos, né? Nós temos, com todo respeito às pessoas que estão lá, sempre tirando as muitas exceções que são possíveis de se citar, e não são poucas, são muitas, nós temos, infelizmente, um legislativo nacional de baixa ou péssima qualidade. Verdade. Por que eu digo isso? E não é de hoje, não é essa legislatura. Isso é histórico. É histórico. Né? A criação de um comitê gestor para gerenciar um tributo híbrido, né, estadual e municipal, é porque o Congresso Nacional não tem velocidade para atuar com a necessidade que o mercado impõe. O que fazia isso é o CONFAZ, com inúmeras situações de inconstitucionalidades. Na realidade, nós criamos um quinto órgão, né? Federativo, conselho, né? União, Estado, Município, Distrito Federal e Comitê Gestor, com um poderio monstruoso. E por que eu faço essa crítica? Nós temos, é só olhar no portal de transparência do Congresso Nacional, eu não conferi os últimos números, mas a última vez que eu vi, nós tínhamos pelo menos 10 mil assessores entre deputados e senadores, considerando aí assessores de diretoria, de comissões, das mesas do Senado, da mesa da Câmara, assessoria de segurança, de limpeza e café, nós temos algo em torno de 10 mil assessores do Congresso Nacional. E é inimaginável falhas grotescas como essa. Hoje nós já temos uma curva um pouco mais solidificada, ainda temos muitas dúvidas, e socraticamente novas dúvidas de onde nós achávamos que não existiram ou existiriam, surgiram novos desdobramentos, algumas variantes, algumas situações que com o passar do tempo foram mudando. E o que passou? Houve uma evolução do ponto de vista de procedimento, né? Toda a infraestrutura tecnológica, ela ainda está sendo desenvolvida, mas ela caminhou muito de lá para cá, a ponto de, em 1º de janeiro, na realidade, dia 5 de janeiro, eu vou explicar o porquê, as pessoas me perguntam, né? Os documentos fiscais já terem que ter o tag do IBS, da CBS, que é apenas e tão somente para que comece a ser feito aí a calibragem. Eu já explico a questão da calibragem, né? Mas quando foi feita a ideia, se chegou à conclusão que dia 1º de janeiro é uma quinta-feira. Ninguém tem sua consciência começa no dia universal, que ninguém trabalha. Na quinta para sexta, já entrando no final de semana. E o que eu sempre digo aos meus alunos é aqueles que me escutam. Olha, nós vivemos reclamando que o poder público ele não tem, às vezes, bom senso, e quando ele tem, nós também reclamamos. Né? Começa dia 5, porque é óbvio, qualquer pessoa que trabalha com projeto sabe que o sensato do kickoff, né, é no dia 5. E houve, nesse período, inúmeras notas técnicas, informes técnicos, que o empresário, o contador e principalmente o profissional de TI que milita nesse segmento tem que estar atento lá na página da nota fiscal, é nfe.gov.br, né? Você tem lá uma abazinha com notas técnicas e ajustes técnicos. São informações para os profissionais de TI qualificarem os documentos fiscais para já a partir do dia 5 emitirem com as informações envolvendo o IBS e o CBS, que, como eu disse, não serão cobrados. Como eu falei, é só o teste, vamos falar assim, é um teste para ver como que vai rodar. Teste que vai até 2028. Eu achei interessante, eu achei inteligente muito inteligente essa programação, esse planejamento. Então, até se puder dar um cenário de longo prazo, que a gente vai até 2033, né? Sim. Não, e veja, realmente muito inteligente, e ele é faseado como deveria ter sido. A crítica que eu faço da reforma tributária, e eu devo ter feito à época, referenciando, à época eu não tinha essa expressão, mas referenciando o recém-falecido professor Paulo de Barros Carvalho,
segundo o qual nós jogamos 50 anos de evolução do direito tributário no lixo. E quando ele diz isso, não é em desrespeito ao trabalho que foi feito, porque é uma tributação altamente tecnológica, inteligente, tem uma lógica conceitual muito grande, está em linha com o CDE, os Sim. 15 planos de ação do BEPS, focar no consumo. e a tributação digital. Quer dizer, você tem como cercar. E, de fato, Que eu acho que também isso é uma tendência, tendência do mundo. sim, Né? Quem é que uma vai tendência global sair do de digital hoje? tecnologia indiscutível, né? E onde é que está a crítica? Por mais que haja um prazo de implantação, que do ponto de vista financeiro levará até 50 anos a partir de 2027, ou seja, a utilização dos fundos de compensação para que municípios e estados não percam a arrecadação atual na transição. Então, foi garantido a eles que a arrecadação, a data de corte é 2026, por isso que os governos estaduais no ano passado aumentaram as alíquotas para ter uma média maior, e a partir de 2026, hoje é supervitário. Por que ele reduziu o IPVA? Porque ele não pode reduzir o ICMS, então ele reduziu o IPVA, né? Baixou o IPVA a partir de janeiro de 2026. Então, o que vai acontecer? Eles querem naturalmente fazer todo este movimento de alíquotas, e não se tem ainda uma alíquota definida. Então, qual é a alíquota? Estima-se que a carga deva ficar, e tudo em termos hipotéticos, porque a soma dos 3 tributos, né? Na realidade, o IBS ele é dividido, então por isso eu digo 3, mas são 2. CBS federal entre 8 e 8,5%, isso ainda está sendo planilhado. Algo em torno de 15% para os municípios Tá. e algo em torno de 5% para os estados, 5% para os municípios. Somando algo em torno de 26 a 28,5%, né? E veja, a partir do momento que eu começo a fazer o teste, não vai ser recolhido se você cumprir a obrigação acessória, como nós falávamos. E se eu não conseguir? Eles flexibilizaram ontem uma nota técnica. Olha, não teremos regra de validação para a emissão de nota fiscal. Então, eu sei que a pessoa mais apressada diz, ufa, então não preciso me programar para janeiro. Então, deixa para frente. Deixa para frente. E aí, chegar lá na frente... Um equívoco grosseiro, porque a obrigação não existe. E eu tenho prescrição de decadência aqui para trabalhar. Sim. Daqui a 5 anos ele vai te notificar por que você não fez desde o início. Então, ele fez algo que foi prometido, que é não prejudicar um ambiente de negócios. Que eu acho que primeiro é algo sensato. Não, e assim, quando a gente fala de direito tributário, a gente tem que olhar, né? Pro dia a dia. Olhar para o ambiente de negócio. E veja, o que acontece? Imaginando no dia 1º eu não emito nota, não vendo, não negocio, não recebo, vou parar o mercado. Então, a opção que você fez vamos flexibilizar, não vai haver validação. Validação equivale a dizer rejeição do documento que não tiver os campos. Sim, não tem lá, tá ok. Bom, para que vai servir? 0,1% de IBS e 0,9% de CBS. Dá 1%. Ao final de um ano, aqueles que nos assistem devem ter a noção, que eu terei 360 e poucos dias, tirando aí os 4 primeiros, para ter uma mensuração do potencial de arrecadação do IBS na esfera municipal, na esfera estadual e também a CBS. Ou seja, eu terei uma validação. Uma prévia. Tanto que em 2027 a CBS já entra em vigor, né? O IBS em 2027, esse percentual de 0,1 será dividido em 0,05, continuará sendo cobrado em favor do Estado, cobrado em forma de testes, e é bom lembrar, teste é teste. Se o teu produto tem um redutor, tem que aplicar o redutor. Carga real, vai fazer teste. Como se fosse. Na prática. 0,05 daí para os municípios, que é onde a coisa vai apertar. Porque nós temos 5.568 municípios, ou 5.570, conforme o local que você descobre. Eu até descobri o porquê dessa diferença de 2 dígitos. É o Distrito Federal e Fernando de Noronha, que ora são tratados como município, ora não são. Então é por isso, não sei se você já viu, às vezes aparece, eu descobri, falei, rapaz, tem lógica, né? Embora também não haja, né? Mas mais da metade não tem estrutura. Outra coisa, a dependência tecnológica de internet que nós vamos ter é muito grande. Então, onde nós estamos hoje? 1º de janeiro, nós temos aí o processo já começando a se fazer. Muitos documentos novos surgiram,
da outra vez que nós tivemos aqui nós não os tínhamos, né? Teremos nota fiscal de água. Sim, água, não falo da água mineral que nós bebemos, água da torneira, né? O Estatuto das Cidades, você é estudante, eu também, tempo que falava do Estatuto das Cidades, permite a cobrança da água e também do lixo. Aquilo é que nós não temos hoje mecanismos de controle, que é o princípio do poluidor pagador, né? Que se usa, né? É que hoje não é cobrado, mas o dia que uma prefeitura conseguir implementar vai poder uma fazer coleta, essa né? Ela vai cobrança. selecionar e cobrar pelo que você produz. A água passará a ser cobrada. Então, teremos nota fiscal de água, nós teremos nota fiscal de energia como é hoje, nota de telecomunicação, teremos nota fiscal de locação, teremos um monte de documentos, inclusive documentos contábeis. Então, a partir daí, nós vamos ter um cenário bastante grande. E, transitando para o ano de 2026, nós já entramos para uma nova fase para a qual eu já tenho chamado a atenção, que são os efeitos imediatos, né? Qual que seria essa próxima fase? Nós temos que ponderar que, como o IBS e a CBS envolvem aí a ideia do creditamento pleno, e eu digo 99% pleno, mas praticamente integral, praticamente muito do que você diferente do que nós recolhe. temos hoje. Que daí já entra nessa lógica de diferença na tributação. E aí a preocupação que principalmente os empresários e contadores têm que ter é começar a levantar o seu departamento de custos, Fazer o controle para ver o bem quanto eu tenho apurado. de compras, o quanto eu vou ter de créditos, tudo partindo de uma variável hipotética de alíquotas, porque infelizmente não há, ou seja, qualquer pessoa que vai fazer um ensaio vai ter que trabalhar, e é por isso que eu sugeri, pegue 8, 8,5 de CBS, 15 de IBS, que estão chamando de IBS-E, IBS estadual, e 5 de IBS-M, que é o IBS municipal. Então, sim. use essa variável. Quando saírem as alíquotas, você só substitui, você tem o percentual. Levantar créditos é o grande divisor. Eu tenho uma turma... Se não levantar, você vai encarecer muito. Exato. Né? Eu tenho uma turma na Universidade Federal do Paraná, de gestão tributária, que eu estou falando de reforma, e o trabalho que eu estou trazendo para eles, que a turma, eu continuo em fevereiro, as últimas aulas, eu tenho hoje e amanhã, me trazer na primeira semana de fevereiro, até lá o regulamento vai estar pronto, 30 novos produtos e serviços que não conferiam direito ao crédito passarão a conferir. Então, com a ajuda de amigos que são profissionais do Excel, desenvolvemos uma planilhazinha com todas as informações básicas para que o empresário, o contador, tenha ponto de partida para acreditamento, porque é isso que a universidade tem que levar para o aluno, né? Dar a ferramenta para ele trabalhar. Então, já é um laboratório que eu estou fazendo com as grandes empresas que fazem o treinamento, o MBA, para que eles tenham 30 novas situações. E para cada equipe, porque existem grandes equipes, existem profissionais da mesma sala, eu estabeleci que não pode ser o mesmo produto. E que, de preferência, não copiem. Por quê? A ideia, no final, é que todo mundo troque as planilhas. E traga coisas novas. Todo mundo tem um acréscimo. Ou seja, Sim. Eu estou cumprindo o meu papel de professor, a faculdade, a instituição está cumprindo o seu papel de fomentador e de ferramenta, né? Que é o que se espera das universidades. E este é o grande papel para o ano. Por quê? Qualquer coisa que você queira pensar no futuro, tá? Em termos de decisão, né? Eu tenho recebido empresários, poxa, não vai valer a pena eu ter inúmeras empresas? Não, talvez sim, vai depender muito e tudo começa. Por que já fazer? Se o IBS só entra, né, paulatinamente a partir de 2029, mas a CBS entra em vigor em janeiro de 2027. E como são irmãos praticamente gêmeos, né? Eu costumo dizer que são irmãos chifópagos, né? E as pessoas às vezes querem correr. Não seria chipófago, não, é chifópago, osso chifoide, né? Elas têm uma pequena diferença, porque a CBS será nacional, uma única alíquota. O IBS terá alíquotas nos municípios que variarão. Teremos 5.568 alíquotas. E uma coisa que me preocupa, sabe, Júnior? Não tem trava da alíquota máxima para os municípios. Como a carga tributária ficará vinculada ao local do consumo, eu tenho um receio, ainda é puro receio, expectativa de quem já começa a ver problema em tudo, né? E é assim que o advogado tem que pensar, né? A gente tem que estar preparado para o sim, para o não, para o talvez, né? Que os municípios, principalmente de viés turístico, eu cito Foz do Iguaçu,
Balneário Camboriú, Caiobá, Sim. Guaratuba, onde o consumo ocorre, opa, a pessoa não vai sair aqui para consumir. Eu vou elevar bastante a alíquota de consumo. Isso vai encarecer, vai inviabilizar e, pior, vai criar uma guerra fiscal invertida, porque... É isso que eu estava pensando, né? Eu não sei se para quem é o produtor, é, ele pode se estabelecer em outro local ou não, se para ele É faria indiferente, porque o destino, existem exceções, vai tá? ser lá na ponta final, né? Onde vai ser consumido. Sempre. Mas é possível fazer planejamento aqui, tá? Pensando no destino. Porque isso também é uma das coisas que eu acho que a reforma ela traz como benefício de evitar. Porque o cara ia lá no ISS, né? Até o ISS agora. Então aqui é 2, aqui é 5. Mas são cidades vizinhas. É a ideia do princípio da neutralidade. Isso, o princípio da naturalidade, que eu acho que é um grande, Não, é um grande avanço. valor que É um a grande reforma avanço. traz. É um grande Porque senão o empresário ele atravessa a rua, cai no outro município e era 2. Isso é uma das coisas que, né, eu acho que vai conseguir resolver com a Por reforma. que eu comentei da história dos municípios turísticos? Veja, pura presunção e não quer dizer que isso vá se realizar. Até que Porque é dar tiro no tem um pé. controle. É dar tiro no pé. Quem conhece Vai ficar Balneário muito caro daí também. Quem conhece Balneário Camboriú sabe Sim. que do outro lado da rodovia tem a cidade de Camboriú. Sim, sim. Tem gente que não sabe que são duas cidades Sim, distintas. Balneário Camboriú. Balneário eleva, o que Camboriú faz? Reduz. O Reduz. que eu vou fazer? Eu vou passar a comprar o que eu precisar, mercado, matéria de construção, coisa em Camboriú. Quer dizer, é um tiro no pé. Só que é engraçado, né? Como antes a gente tributava a produção, né? Que daí era essa situação do ISS 2 e ISS 5, então o cara ia para o outro lado. Agora é o consumo. Então o movimento quem faz é o consumidor, né? E olha, existem, eu vi alguns dados, né, pesquisas, né, feitas a partir, repito sempre, de arrecadações de percentuais hipotéticos, da inversão de arrecadação. O único município, o único estado que não vai ter grande variação é São Paulo, porque São Paulo é grande produtor como é grande consumidor. É um monstro ali, né? E a verdade seja dita, é a locomotiva do Brasil. Né? Sim, com certeza. E quando São Paulo decidiu entrar na reforma, a reforma aconteceu. Pode ver. Né? Quando São Paulo decide, as coisas acontecem. E ela puxa e catalisa todo mundo. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa do valor econômico é que o Nordeste, por exemplo, até porque existem inúmeros estados, ele tem um potencial de arrecadação muito maior que o do Sul do Brasil. Sim, porque o consumo Ou seja, hoje... é maior, né? Até pela população. Exatamente. Hoje a arrecadação fica onde eu produzo, a arrecadação passará a ficar no consumo. O que isso significa dizer? Mecanismos de atração de investimentos não terão mais o viés tributário. Ele terá que ser logístico, terá que ser de oportunidade, terá que ser de estudo, realmente. Isso eu acho um grande avanço. Sim. A minha preocupação ainda, mantendo na linha do sempre olhar os dois lados da moeda, é que a neutralidade, como disse, é um grande avanço. O conceito é um conceito que vem da economia, né? De que deve haver pouca interferência em todo o processo. O produto tem que custar a mesma coisa que custava na origem e custar no destino. Que daí é não cumulativo. Você agrega e vai pegando a escadinha, né? Vai fazendo lá. Mas ele vai acumulando, vai vai acumulando no valor, né? Uhum. A preocupação que eu tenho, porque nós vamos ficar restritos no campo do IBS e da CBS aos benefícios e regimes que estão na lei, que nós temos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com diferenças sociais. É um continente. É um continente. E eu ainda tenho minhas dúvidas, quem já viajou o Brasil como nós sabe que é um Brasil muito diferenciado. Sim. E você não ter certos mecanismos de ajustes, aquela mesma justiça fiscal que está prevista como princípio no 145, parágrafo 3º, é algo que pode trazer um problema no contexto da isonomia aristotélica, né? Porque a isonomia aristotélica é tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E aí vai faltar uma coisa chamada equidade. Você comparar situações de desenvolvimento de certas regiões. Claro, com certeza, é verdade. Você vai ter. Eu não tenho certeza se essa informação é verídica e eu gostaria que quem nos ouvisse e assistisse tivesse a exata noção de que eu não tenho como afirmar categoricamente e quem poderá são aqueles que vivenciam a área, mas que pelo menos 30% do Brasil não tem cobertura efetiva de internet. E aí uma empresa não vai para lá. Então, nós começamos a ver uma série de diferenças. Você já tem uma...
Nós temos hoje dos 5.568 municípios, né? Pelo menos quase, 35 a 36% são dados da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, tem entre 10 e 20 mil habitantes. Dos 5.568 municípios, entre 18% e 19% aproximadamente, não tem resultado suficiente para se manter também. Ou seja, não são Não autossustentáveis. são autossustentáveis, o que explica os fundos de compensação. E nós tínhamos que ter partido primeiro da reforma administrativa. Por quê? Você pega um município que não tem autossustentação, mas ele tem prefeito, vice-prefeito, tem secretário, tem câmara, tem funcionalismo público. Ora, os mecanismos de comunicação, e aí que entra a tecnologia, favoreceriam, você não precisaria mais criar estruturas. Você tem hoje a condição de controlar qualquer coisa a qualquer lugar, desde que faça-se o investimento necessário. Então, se nós enxugássemos o número de municípios, nós gastaríamos menos com manutenção do Estado e sobrando recurso para investimento. Se você for pegar dados estatísticos hoje, por que os estados como o Paraná estão partindo para parceria público-privadas? Por que a lei aqui no Paraná, que está pesquisando com a administração terceirizada das escolas públicas, está saindo? Porque boa parte do recurso público está comprometido. Eu não diria percentualmente número exato, Sim, mas acima de 85%. O pessoal, né? É pessoal. Estrutura de pessoal, aposentadoria. Notem quantos municípios estão fazendo com que os fundos se desliguem da estrutura municipal. Ou seja, nós temos um problema de gestão pública que viria em primeiro lugar. Que seria a própria reforma administrativa, só que daí o calo é mais embaixo, porque você mexe... E aí, por que eu tenho minhas críticas? Primeiro, eu digo a velocidade como que foi feito, né? Isso eu já falei da outra oportunidade. Nós poderíamos ter feito ajustes primeiro pontuais. Por exemplo, todo mundo sabe que PIS e COFINS são praticamente a mesma coisa. Eu podia unificar, eu já reduziria o grau de complexidade. Segundo, o IPI poderia ser tirado da base de cálculo ICMS, o custo do Brasil. Pronto. Mas eu poderia fazer destino? Claro, porque eu já tenho default de não contribuinte hoje que já é no destino. Então, eu poderia ter feito de forma faseada, e aí, feito isso, dava uma simplificada. Isso, e aí eu partiria, assim, para uma reforma de grande impacto. Aí até você já estaria mais pronto para fazer a virada de chave. O projeto inteligente, a ideia boa, a estrutura tecnológica, se conseguir ser implementada, será considerada a mais avançada do mundo. O problema dele está no split payment, né? Sim, porque você arrecada numa mesma guia o IBS e o CBS, né? Não previram o custo de implantação, tá? Diferentemente do projeto SPED lá atrás, que foi previsto. E nós poderíamos, com isso, fazermos um bom trabalho para daí evoluirmos. Então, em que pese ser um bom projeto? Eu penso que sim. Né? O Estado não pode estar ausente, ele tem que viver, ele tem que interferir um pouco menos. Então, por exemplo, Previdência. Né? No Chile, de Pinochet, imagine, no Chile, lá atrás, se criou uma Previdência pública para quem usufruía da Previdência pública, sendo proibido, à época, de participar na Previdência privada, e vice-versa. Você fez a escolha, as duas funcionavam bem. Então, é aquela história, nós temos que fazer escolhas. O John Locke, né, falava, né, que o homem é o próprio lobo do homem, lá em Leviatã, né, eu quero crer. Aliás, não é John Locke, é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. John Locke é outra história. Thomas Hobbes. Que o homem já nasce mal, né? Ou seja, nós somos o homem é o lobo do homem. E é verdade, as escolhas que nós fazemos hoje trazem um reflexo. Ou seja, a eleição que nós fizemos em 2021, né, gerou o partido que produziu a reforma que centraliza no Estado. É ruim, Sim. É bom? É a escolha que nós fizemos. Sim. Né? E, professor, agora entrando nessa questão dessas mudanças, que foram várias, os principais cuidados que você entende, né, e sugestões para dar para quem está nos assistindo e que são recomendáveis sobre o ponto de vista de uma atenção especial, assim, olha, mudou, então precisa... O que você precisa fazer, você que é empresário, que está lá? Essa reforma, ela foi gestada pela equipe do Bernard Api, que tanto se tornou secretário da reforma, né? Junto com uma série de grandes pensadores na Fundação Getúlio Vargas, e a concepção é muito boa. Mas ela trouxe consigo
todo o aprendizado dos problemas, por isso que o professor Paulo Bastos Carvalho falava de termos jogado o direito tributário no lixo, né? De 50 anos. Por quê? Aquele gaspezinho na garganta. Fica à vontade. Desculpe. Então, veja, nós temos que lembrar que foram trazidos alguns aprendizados fechando portas de planejamentos, tanto que a lei trabalha com a presunção iuris tantum, né? E em 2024, o Supremo Tribunal Federal convalidou, por meio da DI 2446, a Lei Complementar 104 de 2001, que é a lei que alguns chamam de anti-elisão, né? E que trouxe ao mundo o parágrafo único do artigo 116, que diz textualmente que a autoridade fiscal poderá desconsiderar qualquer ato que ela considere de dissimulação. Veja, a simulação, você está escondendo o que você não quer mostrar. Na dissimulação, você monta algo que os outros vão ver. Então, você constrói. É a diferença, a Marina Diniz define bem esse conceito, né? E, a rigor, tecnicamente, o que nós temos que ponderar? A ADI reconheceu como válido que o auditor simplesmente desconsidere. Por isso que nós trouxemos lá preços de referência, nós trouxemos valor real, tudo vai ser pelo valor real. E os mecanismos que foram criados, nós falávamos um pouco antes, sobre os cadastros. Sim, cadastro imobiliário. Cadastro imobiliário de bens. Que vai ser o CPF O CPF do imóvel. Do imóvel. Em 2018 e 2019, quem faz declaração de imposto de renda deve ter lembrança que teve que colocar num campo próprio, que a gente chama de TAI, né? Aquele registro enorme do registro de imóveis. E que a Lei Complementar 214 está substituindo pelo cadastro de imóveis, que já é usado no Sinter. Você pode procurar Sinter com S, né? Do sinter.gov.br, é um sistema de cadastro dos imóveis rurais. E a partir da mudança, com prazos de atualização, primeiros cartórios tinham 12 meses, de janeiro de 2025 até janeiro de 2026, para substituir, né? E quando você colocou aquele número, espere que para as próximas declarações, se não for essa, no máximo 2 ou 3 anos, você vai ter que fazer um depara e vai ganhar um novo número para o teu... Sai a matrícula, entra esse... Matrícula essa que você virá para o município, vai acabar a indicação fiscal, você virá para imóveis de construção, para incorporadora... Se unifica, então... Unifica. E tudo é um cadastro. Uma numeração. O que significa dizer que nós temos que ter um cuidado. Então, imagine você que em 2008, quando nós começamos a implantar o projeto SPED, a ideia de unificação de dados, e está lá fundamentado no 199 do CTN, né, que as administrações podem trocar informações. Nós investimos em 2 supercomputadores da IBM, o HAL e o T-Rex. E o T-Rex é um equipamento superdimensionado, né? IBM e o governo federal americano tiveram que vir aqui para saber a utilização e disseram... O que estavam fazendo ali? Vocês vão fazer vocês estão inventando. Super equipamento. E disseram, vaticinaram, vocês não vão conseguir implantar. Conseguimos. Até porque o profissional de TI brasileiro ele é diferenciado, junto com o russo e com o indiano, eles são referência mundial, a gente sabe disso, né? E eu tenho a minha dedução, eu chamo de Gilbertiniana, né? Por que russo, indiano e brasileiro? Porque nós vivemos, esses 3 países, apesar da riqueza individual de cada um em algum determinado setor, são países com muitas carências. E nós vivemos e crescemos sob o símbolo das incertezas e da necessidade. E cada brasileiro, cada russo, cada indiano teve que se fazer e se virar. Quem é o brasileiro que não tem ideias para adaptar alguma coisa e fazer a brincadeira de que a NASA tem que explicar ao brasileiro? Então o brasileiro tem isso, e o russo e o indiano não é à toa que são hoje reconhecidos como os grandes hackers do mundo, né? De qualquer sorte, o que é importante observar? Em 2018, assim como em 2007, 2008, os jovens há mais tempo como eu, né, você é jovem há menos tempo, devem ter lembrança que lá nos idos de 2007 foi feita uma declaração de isento do CPF. Aquilo foi feito para limpar CPF repetido, CPF que não era utilizado, falecido, falso. Tanto é verdade que o CPF é um documento garantido e hoje as crianças que estão nascendo, o documento já sai com o CPF da maternidade. Ele não terá mais RG, unificou-se.
O CNPJ alfanumérico, porque nós temos uma ampliação da base de tributação muito grande, ele vai permitir arranjos e combinações monstruosos, né? De tal sorte que nós teremos aí uma ampliação no leque de contribuintes. Teremos contribuintes regulares, com tributação específica, favorecida e assim por diante. E o CIB, que passa a existir em todo imóvel, né? E em 2018, 2019, como eu comentei, na declaração do imposto de renda a pessoa teve que colocar, como também muita gente vê. Por que eu tenho que colocar meu registro no TRE? Olha, gente, a commodity do mundo é de informação. E um dado alocado de maneira correta, ele vira informação. E informação ela serve para duas coisas na teoria da informação, né? Para a utilização, né? E para a necessidade dessa utilização. Aí eu pergunto, essa utilização, ela tem qual necessidade ou vice-versa, né? Ou seja, qual é a intenção que eu vou precisar de usar essa informação? E a intenção em 2007 do CPF mostra-se aqui, porque tudo vai se indicar. Imagine você um prestador de mão de obra que não é regularizado e que recebe por RPA. O CPF dele vai ficar pingando com certa relatividade, habitualidade. O fiscal vai apitar lá na... Você é contribuinte, você deve se inscrever, né? Agora, o cadastro de imóveis. Eu imagino que, se não for a próxima declaração pré-preenchida entre 2 ou 3 anos estourando, você deva receber na sua declaração pré-preenchida ou terá que buscar em algum local a substituição dessa inscrição pelo CIB. E a partir daí, tudo será CIB. O que significa dizer? Que com o passar do tempo, imaginemos aí, voltando na área do direito imobiliário, e aí o cuidado. Eu estou fazendo um cuidado estrutural de cima a baixo. Sim. O empresário do ramo de imóveis constrói um imóvel, vende, vai ter documento fiscal, vai aferir um valor. Ele vai ter um CIB. Esse valor vai acompanhar. E a lei trabalha com o conceito de atualização constante. Todo o valor do imóvel ele vai sendo atualizado diferentemente do que a gente vivia até hoje. Não teria... Era aquele valor de 1980, está até hoje lá. Que gera o ganho de capital quando você vende. Quando você vende, você tem... Né? Uhum. E aí o que acontece? Mas aí no ganho de capital agora, com essa atualização, você vai considerar ele atualizado na hora da venda? Em princípio, sim. Isso é uma pura presunção. Tá. Mas é que o sistema vai levar isso se você começar a olhar. A partir do momento que uma incorporadora, uma construtora afere o valor, aquele valor vai ser informado. Como o sistema fala que ele vai ser corrigido anualmente, ele vai ter defasagem, porque o valor de mercado não é mera correção, vamos deixar isso muito claro. Sim. Mas ele vai ter um banco de dados. Imagina que 3 anos você mora num apartamento A e vende o apartamento. E aí o banco de dados lá do sistema da Receita Federal, do município, porque o município vai ter acesso para efeitos de TBI, né? Ou do Estado, em caso de ITCMD, e o próprio IBS para Estado e município, você está vendendo um imóvel muito abaixo do valor que deveria. E ele vai notificar que você se explique. Porque você já vai ter um valor, digamos, a preço atual. Mas eu posso fazer isso. Tá, mas explica por que você está vendendo. Aquela velha venda pelo valor venal. Perfeito. Ou seja, você defasado. Tem que ter em mente que você tem que ter justificativa. A presunção iuris tantum, ela tem que resultar provada. Ou seja, você pode fazer? Pode. Mas crie prova prévia, né? Sim. Para mostrar o porquê que você está vendo. Por exemplo, a minha esposa está muito doente, eu preciso liquidar o meu imóvel para fazer dinheiro para pagar uma cirurgia. Qualquer pessoa que ama a sua família, sua esposa, seus filhos, faria isso e teria uma justificativa plausível. Tá? Mas você tem que ter a justificativa. Isso nós chamamos de presunção iuris tantum. E todo o sistema é feito isso. Ou seja, preciso vender para hoje porque preciso... Quer ver uma outra coisa? Pagar um tratamento médico. A reforma tributária é só IBS, CBS, imposto seletivo. Não é. É uma reforma de altíssima envergadura tecnológica, com muita inteligência artificial. Tá? Esse mesmo raciocínio do cadastro, né? Ele vai permitir cruzamentos imediatos. Imagine que você tem um imóvel, né? E tem um grande amigo que precisa de um imóvel para alocar e você aloca por um preço de amigo. E na França, naturalmente você não faria, mas em França é comum as pessoas não declararem imposto de renda, né? Nem fulano A nem fulano B declaram. Só que o fulano A, que é detentor do imóvel, vai ter um CIB, vai colocar na declaração e todos os sistemas. O fulano B, mesmo que ele eventualmente não declare imposto de renda naquele ano, em algum lugar vão pedir para ele o endereço e vai aparecer o CIB. E aí vão cruzar. Peraí, fulano A mora no imóvel do fulano B. E vem cá, não tem aluguel? Não está batendo os imóveis.
os endereços. Por isso que eu falei da ADI 2446. Qualquer auditor poderá pensar, peraí, esses caras têm locação. Não, não tem. Notifique, prove que não tem. Ou seja, para muito além de uma alteração do IBS, da CBS... Você consegue pegar imposto... né, operações, digamos assim, né, atividades econômicas, né, locação e tal. Você deve lembrar, no tempo da CPMF, não sei se você já era advogado na época. Sim, CPMF, sim, quando... O governo começou a retroagir os últimos 5 anos, e aí o judiciário disse, não, princípio da retroatividade, por mais que você tenha a condição de verificar, ele é a partir de agora. Então, a preocupação, e eu tenho alertado que tem essas situações de irregularidade, né, a informalidade, comece a pensar, porque nós estamos construindo uma base de dados para os próximos 5 anos. Você não vai conseguir fazer mais. Imagine que você... Vamos pegar um outro exemplo. Você é aquela pessoa que gosta de comprar carros em leilão, batidos, recuperá-los e revendê-los. E revender. Mas aquilo é um hobby. Você no dia a dia é advogado, é professor, trabalha... E tem oficina lá que eu mexo nos carros recuperados. Aquela coisa de desopilar o fígado, como se diz, né? E adora fazer isso. Cara, você faz 6 e ganha uma graninha com isso. E você acha que não vão te pegar. Só tem um detalhe. Você tem os mesmos fornecedores. Você tem as mesmas pessoas. Você tem o mesmo fornecedor de gravação de podcast para você. E aí começa a pingar notas fiscais todo mês. Falou, opa, peraí. O Júnior tem habitualidade. Você está praticando o ato de comércio. Cadê o IBS? Isso a gente chama de presunção in iuris tantum. Agora, a outra preocupação. Oi. Não, mas aí eu queria pegar esse gancho, que esse gancho é interessante, sobre o aspecto prático, assim, né, para as pessoas. Então, beleza. Eu, né, que tá tomando ali o serviço, enfim, tô contratando, né, qualquer que seja o serviço. Eu vou querer exigir para também me acreditar. Perfeito, para reduzir o custo. Para reduzir o custo. Então, não vai ser interessante. Porque senão vai estourar em mim a carga. E eu não vou querer... Porque, para quem não sabe, né, as pessoas não conhecem ainda da reforma, né? Isso é uma coisa muito nova, vai entrar em vigor, efetivamente, né? Assim, vai começar a valer. Mas é uma escadinha. E aí, lá na ponta, então, você não vai acumular. Então... eu vendi para você, né? Tributou aqui nessa etapa. Você vendeu, tributou ali. E vai fazendo uma cadeia até que chega lá na ponta o consumidor que vai arcar com esse custo de toda essa operação final. Mas a gente vai tendo créditos no meio do caminho para não ficar essa conta... As pessoas me perguntam qual é a semelhança que nós temos hoje do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS com os novos IBS e CBS. E eu brinco nas minhas aulas, eu ponho uma tela assim, nada. Vamos dizer, como nada? Nada. Esquece o conceito de mercadoria, esquece o conceito de lista não vai ser essa lógica. Esquece o conceito de receita bruta. Não é. A lógica é ato oneroso e alguns atos não onerosos. Eu já explico fazendo conexão com aquilo que nós falávamos agora há pouco da locação. Atos onerosos. Você tem cessão onerosa, você tem locação, você tem empréstimo, né? Royalties. Que essas questões intelectuais. Usufruto oneroso. Onde houver onerosidade, inclusive bens e direitos. Né? Software, né? Software, que é 98 a lei mudou. Licenciamento de uma marca. Tudo isso vai coisas que a gente não tinha, né? E pior, mesmo que você não pague em dinheiro para, entre aspas, disfarçar, a tributação também vai ser aplicada sobre trocas onde houver torna. E aí entra o problema da aferição. Eu repito, o princípio iuris tantum, né? Quem garante que o valor é o mesmo? Você teve ganho. Você é que vai ter que provar. Então, quando você for fazer, você tem que estar ciente de que realmente o valor é o mesmo, que realmente eles se equivalem. É claro que existem fatores imponderáveis, como custo de oportunidade. Mas se eu fizer um licenciamento sem ser oneroso? Aí nós não teremos. Tá. Mas nada em troca? Apenas licencia e autoriza você usar? Isso, nesse sentido. Aí tudo bem. Tá. Aí não há onerosidade, não é a tributação é sobre atos onerosos e alguns não onerosos. Não, eu digo isso porque, né, pensando aí, né, nessas questões que podem vir por baixo dos panos, como você diz, da presunção, essa operação aqui tá meio estranha, né? O McDonald's licenciou ali, não tá cobrando nada.
Você tá abriu um McDonald's ali na esquina, ali, o cara não tá. Então é só para deixar um exemplo bem prático, bem drástico, sim, assim. sim. Pá, isso aqui é meio estranho, né? Pô, olha o que você está E arrecadando. nós temos mecanismos hoje de controle. Imagina que você contrate alguém com um RPA, né? Esses tempos eu estive numa empresa Sim, que é o autônomo, né? RPA do que autônomo. me revelou uma situação bastante interessante. Eles têm um prestador de serviços que arruma os móveis para a empresa, né? E ele nunca exigiu, né, que fizessem RPA. E a empresa, não, nós precisamos, né? E aí o que aconteceu? Alguém teve a curiosidade de fazer a investigação no CPF da pessoa. A empresa descobriu que ele recebia a Bolsa Família. Veja, esse tipo de denúncia vai acabar acontecendo. Por exemplo, o cashback. Eu não vou deixar de falar, e me cobre para que eu fale da conexão que eu quero falar da presunção iuris tantum, porque daí eu vou migrar para a pessoa jurídica a presunção absoluta, tá? Mas eu quero falar do cashback, que só vai ser aplicado às pessoas que estão no cadastro único lá do Bolsa Família. Em 2027 entra da CBS, em 2029 entra faseado o IBS, 10, 20, 30, 40 e 100% até 2033. Ele vai ser exigido que sejam apresentados os documentos fiscais. Eu não tenho a menor dúvida que em dado momento, porque vai haver 100% na devolução do IBS, da CBS e do IBS de energia elétrica, comunicação e gás, né? E combustível, né? E 20% para o resto, que seja 20% que foi pago. Eu fico imaginando a hora que uma dessas pessoas me chegar lá com um volume de R$ 5.000 de cupom fiscal ou nota fiscal de consumidor, o fisco vai lá. Peraí, você consome isso por mês? Você tem Bolsa Família. Você tem Bolsa Família? Como é que você paga 5 mil de água, luz e... Isso é uma questão de matemática básica. Eu brinco dizendo matemática básica porque isso é uma questão de silogismo, mais uma vez aristotélico, né? Ou seja, João toma café. Quem toma café vive longamente. Qual é a conclusão? O João vai viver longamente, eu vou conectar. Sim. Então, esse é o sistema. Então, quando eu falo de presunção iuris tantum, eu quero dizer bem claro, quando eu falo de atos não onerosos tributados, é aquilo que o sistema, que é todo ele inteligente, e para isso nós sabemos que as 3 áreas mais demandadas serão contabilidade, que é o verdadeiro operador da mudança, o direito, porque nós teremos muita presunção tributária eletrônica. Ao invés de discutir incidência tributária, eu vou discutir presunção eletrônica e o profissional de TI. Tanto é verdade que nós criamos, junto com alguns amigos da Comissão de Direito Tributário da OAB, e deveremos lançar nos próximos dias, a gente está em fase de registro, uma associação chamada TecTax, né? Tech de tecnologia e tax de tributo, tributação. Né? Juntando profissionais de TI, contabilidade e direito, porque o novo horizonte de discussão será esse. Vai casar essa associação vai ser aberta a pessoas físicas e jurídicas. Eu sou o diretor acadêmico da instituição, o meu papel é me aproximar das universidades para que as pessoas jurídicas também possam se associar. Por quê? Sendo em nível nacional, nós teremos condição de oferecer ADIs e assim por diante, né? Ação declaratória de constitucionalidade. Sim. Então, qual é a atenção que eu chamo? Aquelas pessoas jurídicas que, na prática, vivem como pessoas físicas, não falo de MEI, né? Que é outra coisa, e que acham, né, que não vai aparecer, as informações vão se cruzar. Os bancos fazem parte do sistema. Não tem para onde correr. Tem pra onde Até correr. porque a gente está com um sistema altamente interligado e assim, com informações. Basta a gente falar de cadastros de imobiliários. Costumo somar, Júnior, o Huxley, né, Admirável Mundo Novo, com 84 do George Orwell para contar a história. Porque é um Admirável Mundo Novo, tá? Que nós já temos, não é de hoje. Né? Eu sei o que você fez no verão passado, o Pix. Está tudo lá. Eu não preciso que o governo. Eu não vou controlar. Ele já tem condição de controlar, ele tem como saber, basta que ele tenha mecanismos de centralização de informações, que é o que está acontecendo. E agora com o IA ainda, ela já faz a leitura das informações para você e já te diz, estão desenvolvendo IAs específicos. O professor José Gilberto aqui tá fugindo um pouquinho do padrão. E a IA, ela é treinada. Claro. Ela é treinada, preparada para isso. Então, veja, no âmbito da pessoa física, da pessoa jurídica que trabalha em situação irregular, vai ser impossível manter a aparência. E você vai receber notificação, explique-se. Então, ele presume que ele tem o direito, porque o Supremo reconheceu que ele tem esse direito. Parágrafo único do 116. Se você não acredita em mim, fala ler. Tá lá. Você tem, está lá.
Aí entra o outro lado da moeda, que é falando da pessoa jurídica, propriamente dita, né? O artigo 335 da Lei Complementar de 214, eu recomendo aos contadores, empresários, advogados, leiam esse artigo, trouxe uma lista de situações que vão fazer favor apenas ao fisco e que o contador tem que seguir. Por exemplo, todo gasto tem que ser justificado em atividade com a empresa. Então, pega aquele empresário que pega o cartão corporativo e toma como se seu fosse e gasta as despesas com a pessoa física e não com a empresa. Mistura tudo, a confusão patrimonial. O que significa dizer? Eu vou ter que ter justificativa. Muita gente acha que o IBS e a CBS incidirão só sobre notas fiscais. Não. Imagina que eu seja uma empresa, aí eu estou falando, inclusive o setor de RH da empresa vai ter que tomar esse tipo de cuidado, o setor de inteligência, o setor financeiro, problemas com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho lá um projeto na minha empresa e tenho lá um empréstimo subsidiado para os meus funcionários. Ótimo, eu cobro menos que o banco. Tá, o banco cobra X, eu cobro X menos Y. Ou seja, o funcionário fica feliz, paga menos, mas ele vai ter que me devolver. Mensalmente, eu deduzo lá da folha de pagamento dele. Aí o que acontece? Eu estou tendo um ganho. Esse ganho, a empresa vai ter que tributar. Eu não tenho nota fiscal. Isso é informação digital. É informação que eu vou ter que lançar. Pois é, você não tem uma nota fiscal para isso. Isso daí vai ser direto ali na folha, no Eu elite. imagino, Júnior, que o Conselho Federal de Contabilidade ele não pode alterar o CPC, porque o CPC é lastreado no IFRS, mas ele poderá editar normas de orientação, como fez recentemente com o Imposto de Renda, orientando como fazer, porque essas informações contábeis gerarão pagamento. O que significa dizer? A contabilidade e a área fiscal vão se aproximar. Pior, você tem uma área de informação que deve respeitar a LGPD, que é a área sensível, que é o empréstimo do funcionário, tanto na área financeira quanto na área de RH. Você vai ter que ter um software que permita a coleta deste dado sem identificação do funcionário. Para não expor, né, para alimentar o contábil fiscal. A área financeira, não, o empréstimo para sócio, isso é problema, não tem que dar satisfação para a contabilidade. Vai ter que dar, porque esses valores que são cobrados serão passíveis de tributação. Os benefícios que são pagos lá, os benefits, né? Serão considerados formas de processos de pagamento e poderão gerar débito do tributo. Mas então a empresa poderá se creditar desde que a Convenção Coletiva do Trabalho permita o pagamento dessa forma. Ou seja, está tudo amarrado. O que significa dizer? Se eu começar a trazer documento fiscal alegando que é despesa da empresa e não tiver vinculado com o processo da empresa, eu terei problemas. Então, qual é o grande cuidado? Nós estamos orientando os profissionais de contabilidade das empresas. Nós trabalhamos lá no escritório onde nós atuamos, com vários tipos de projetos. Um deles é o Comitê Tributário assessorando empresas que estejam fazendo a migração para o novo modelo, auxiliando a ter um panorama geral e pontual das situações, orientando, faça isso, faça aquilo, né? Criando um programa de gestão para ela, estabelecendo quais são as prioridades, né? E o que é recomendável e é problema neste momento, a prioridade 0 é documento fiscal a partir de 1º de janeiro. Claro, Mas isso, faltando pouco mais de 20 dias da data que nós estamos gravando esse podcast para o final do ano, para mim isso já é sido vencido, principalmente com essa flexibilização de validação, que tem os seus problemas que nós falamos. E aí, o que eu chamo a atenção aqui nesse contexto? Eu tenho que começar a levantar a estrutura de custos, porque eu terei créditos que antes eu não tinha. Eu tenho que começar a levantar a própria contabilidade. Por exemplo, quem trabalha no lucro real já está habituado a rigores. A apurar, né, sabe? Os custos ali de uma forma mais precisa. E as coisas estão muito conectadas, as pessoas não se deram conta. No ano passado, a GCNF número 11 e o 12, né, aliás, esse ano, 2025, estabeleceram que, a partir de novembro, prorrogado para janeiro, que não poderá mais ser concedida nota fiscal de consumidor para CNPJ. Por quê? Para você verificar a dedução. E, gente, eu tenho condição de controlar pelo volume de compras se há ou não
sonegação, simulação ou fraude. Eu não precisarei controlar as duas pontas como hoje é feito, né, no IFD, entrar e não, ou eu controlo um, ou eu controlo outro, né? Então eu vou ter essa facilidade. Então, se pegarmos a lista, eu repito, o artigo 335 da lei complementar, ele traz lá um cipoal, inclusive me permita fazer uma propaganda de um podcast que pode ser feito, que é o do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, né, um órgão de classe, e eu sei que muitos profissionais de contabilidade e empresários nos assistirão, assistirem lá na TV CRC um programa que nós fizemos com o IDT, a presidente, a minha querida amiga Carolina, né? O presidente do CRC, o Everson, o Fábio Grillo, amigo nosso, e eu falamos sobre presunções na contabilidade e na empresa. E mostramos tanto a preocupação que deve haver nas empresas e por conta dos empresários, do problema da falta de substância das famosas contabilidades criativas. Ou seja, eu vou pegar você. E as multas vão começar em R$2.000. Vai apertar o negócio. Vai apertar, não dá para... Vai. Ou seja, eu sei o que você fez, o que você faz e o que você vai fazer se bobear. E, professor, assim, de um aspecto bem prático também, porque essas questões que são as perguntas que todos se fazem, né? Você acha que vai ter uma corrida para pejotização, né, na terceirização, né, tendo em vista esse conceito amplo de creditamento? Vai. Sabe por quê? Na hora que você começar a fazer planejamento tributário e começar a fazer cálculo, você vai ter que ponderar que você tinha créditos onde você não tinha. E quando você tem hoje, imagina um restaurante com 14, 15 profissionais, entre cozinheiros, garçons, tudo, manobrista, gerente, você começa a imaginar, peraí, esse pessoal podia estar me gerando crédito. Eu hoje não tenho, eu tenho um custo de folha salarial monstruoso, e morre ali. E eu posso, vamos terceirizar. Ao invés de ser CLT, empregar, ele vai virar um PJ isso se torna dedutível para o imposto de renda e se torna também creditável, tá? Este é um perigo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu recentemente que, observadas as regras existentes na lei, a pejotização é permitida. Vide aí o caso do Guga, o Kirten, o ex-tenista, o Felipão e o Neymar. No entanto, o TST não concorda. E eu entendo a restrição do TST. Falou, mas o STF não manda? Falou, sim, o STF manda, decide. Nós vivemos essa realidade hoje. Mas é bom lembrar que o STF tem que ter o prisma de observação. Uma coisa é você olhar uma pessoa independente, como o Felipão, como o Kirten. Outra coisa é você olhar o João, a cozinheira lá, o manobrista. E aí nós temos uma contraposição com o conceito social da nossa Constituição, os direitos e garantias individuais lá do artigo 5º, a CLT. Ou seja, se nós forçarmos o João, a Maria, o José, o Pedro, o Antônio, o Wesley, né, a virarem PJ, eu estou forçando e criando um problema social muito grande. Todo mundo sabe. Fora o risco daí, você vai ter um risco trabalhista, né? Não é à toa. Como é que você é cozinheira que está no restaurante? Nós corremos esse risco. Agora, não é à toa que o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência pública para discutir. Eu tenho comigo que nós chegaremos a um meio termo, mas existe um risco, existe. Veja, eu sou professor universitário, hoje nas universidades onde eu ministro aulas, eu tenho um instituto que congrega vários professores e a nota é emitida pelo instituto. E eu vou ter que fazer um CNPJ para dar crédito à universidade. Sim, porque daí você, com a pessoa sendo PJ na cadeia, você vai se acreditar, Perfeito. Né, E sobre aproveitando essa questão anterior aqui, falando agora de método de apuração, né, de tributos, já é possível você verificar, vislumbrar se o que vai ser melhor, lucro real, lucro presumido ou simples, se teriam equivalências a serem consideradas, né, como vai ficar esses possível, regimes? Mas depois de muito exercício. Então, quando eu digo que o profissional, o empresário, tem que partir de uma premissa hipotética da alíquota federal da CBS ser 8, 8,5, IBS 15. E isso não vai mudar se o cara é simples, se o cara é presumido, se ele é real. O simples nós temos uma situação muito peculiar. Foi mantido e tratado de uma forma... Tem uma situação peculiar que eu já comento, né? Aliás, vamos começar por ela, porque acho que é mais prático. O simples, eu
eu terei que olhar, e aí é que entra a preocupação do planejamento. Primeiro, qual é o perfil, porque já que é o destino, qual é o perfil do teu cliente? Né? Peguemos uma empresa de pequeno porte. O teu cliente é pessoa física, consumidor, que não tem interesse no crédito, talvez não valha a pena mudar. Vai ficar tudo calculado por dentro, onde hoje é ISS, Se é um PI, consumidor PIS, final. será o IBS e a CBS. Certo, Tá? certo. Então, talvez não valha a pena. Vamos mudar, inclusive já existem anexos lá na lei com os percentuais, você já pode calcular. Agora, se eu sou uma empresa que vende para uma operação B2B, né? Sim, empresa para empresa. Né? O B2C Vai morrer talvez não vale a pena. Vai morrer lá na ponta. Né? Vai depender da tua lucratividade, valor, até as 3.600.000. Você não vai pegar e pedir para o teu consumidor abrir uma PJ para comprar de você. Os critérios que nós adotamos hoje para sair do simples serão os mesmos. Agora, nós teremos um simples que eu chamo de híbrido ou misto. Ele poderá, como foi feito aos tempos do primeiro governo Requião, em que o secretário de Fazenda aqui no Paraná era o magnífico professor Heron Arzua, né, um exemplo para todos nós, em que ele tinha um limite na microempresa, mas até 30 pontos percentuais a empresa poderia debitar o tributo sem prejuízo do limite. E vai acontecer isso. Eu terei o cálculo do IBS da CBS fracionado ou segregado, né? Aliás, são 2 apurações e a gente recomenda que vocês procurem com as cooperativas, porque elas já fazem apuração segregada. A regra é a mesma, mas são 2 apurações distintas. Na microempresa, optante do simples, ela vai continuar recolhendo a parte de dentro e a parte de fora, que ela vai optar por pagar para tirar crédito para você, ela vai ter direito a créditos. Sim. É óbvio que nós temos que levar 2 coisas em consideração. Primeiro, estrutura de custos dela. Será que ela tem crédito suficiente que justifique a mudança? Segundo, o IBS e o CBS serão somados. Então, se você for exigir que alguém se torne CNPJ, um contribuinte do IBS e CBS, você tem que levar em consideração que ele vai ter que repassar no custo. Aliás, o recado é esse. Todos os contratos de médio e longo prazo, você já tem que rever, orientando que você vai ter que repassar. Porque ele sai de dentro e vai para fora. Sim, você não conta dentro do produto do serviço, né? Então, eu vendo a R$100, mais hoje você já coloca o imposto dentro do 100. Agora você não vai colocar. Você vai contar 100 mais o imposto então, de veja, 26%. Para as empresas do Simples, a relação do teu consumidor vai ser determinante e os créditos. São 2 ingredientes. Se você vende para o consumidor final ou se você vende... para quem queira o crédito. Né? Aí nós temos o lucro presumido e o lucro real. A grande diferença hoje do lucro presumido para o lucro real está nos percentuais fixados no lucro presumido, 8, 16, 32. E porque você tem aquele valor limitado de PIS/COFINS de 3,65%, contra os 9,25% lá do lucro real. Veja, isso vai se unificar, então a diferença do PIS/COFINS desaparece, por enquanto, para lucro real e lucro presumido. A diferença ficará nos percentuais mesmo, mas aí você vai ter que levar em consideração qual é o volume de créditos que você tem. O que você pode apropriar? Mais uma vez, o divisor de águas. E quando eu falo crédito, é fornecedor de mão de obra, é material. E detalhe, o crédito ele não vai ficar mais limitado em insumos. Como eu comentei, eu pedi aos meus alunos... Antigamente era insumos, né? Agora não, até material de uso e consumo. Desde que... Entra tudo? Tudo. Desde que você possa fazer prova daquilo está conectado com a atividade produtiva. Né? Mas e se for uma capacitação? Poderia? Poderia, entendeu? Poderia. Né? Agora imagine, o exemplo que eu uso, porque o artigo 57 da Lei Complementar, ela traz, para minha lista exemplificativa, ouro, joias, bebidas, não pode fazer crédito porque é de uso pessoal. É óbvio que isso não se aplicaria se eu fosse, por exemplo, um ourives. Para mim é mercadoria. Claro. Ou então se eu sou um restaurante, bebida é comercializado, tabaco eu comercializo, se for. Então, a prova de que a lista é exemplificativa. Então, o exemplo que eu uso, palito de fósforo. Você é uma empresa que produz pré-moldados. O que tem a ver palito de fósforo com pré-moldado? Exemplo de material de uso e consumo, despesa, como preferir. Não faz, nada. Não tem correlação. Tá? Agora, vamos esquecer a tecnologia? E se você for um restaurante, palito de fósforo tem algum nexo de causalidade com o que você faz? Eventualmente ali na hora de acender o fogão. Ou seja, sem acender o fogão eu não faço a comida. Então ele tem nexo de causalidade.
entra aqui o trabalho da contabilidade de custos, o levantamento dos créditos, que eu acho que é a grande fase de... Que aí vai exigir bastante. Vamos usar uma expressão dos criptos, a fase de mineração. Da mineração. E você vai ter que demonstrar na tua estrutura de custos que aquilo entra. Tá? Então nós não terá mais aquele conceito de crédito físico, é o crédito financeiro mesmo. Até empréstimo que você faça no banco. Para a atividade. O banco vai tributar IBS, CBS, você vai digitalmente, não vai ter nota, você vai lançar na tua contabilidade uma contrapartida do crédito. Claro. Entendeu? Ou seja, nós teremos essa variação e por isso que eu digo, fazer planejamento hoje simples, lucro real, lucro presumido, passa por 2 fatores. Primeiro, quem que é o teu consumidor? Para quem que você vai vender? A destinação, se você vende para a empresa ou você vende para o consumidor final? O crédito. Lembrando ainda que eu acredito que, com o passar do tempo, nós poderemos ter uma alíquota diferenciada para o IBS e CBS no âmbito do lucro presumido. Beleza, vamos para a próxima. Quanto ao planejamento tributário e societário, o que deve chamar a atenção dos empresários e contribuintes em geral? Você também é da área, você sabe que hoje a tal da holding é a palavra do momento. É o... Holding familiar. Menina dos olhos dos empresários. Eu gostaria de chamar a atenção que você vai ter que sempre lembrar que holding e continuará sendo sempre um desenho de proteção patrimonial. De gestão, né? Patrimônio. E eu me lembro como se hoje fosse 1 ano e meio que nós dois falamos, e eu comentei, você concordou, porque você também usa, que nós não gostamos o uso da palavra blindagem, né? Sim. Porque blindar não é adequado. De esconder. Não é adequado, até por conta da presunção. Até porque você quer dar, na verdade, transparência, quer dar uma estrutura de gestão. Gente, holding, mais... né? Uma regrinha de holding, você nunca dá o nome das empresas que você tem. Gente, os sistemas hoje eletrônicos estão tão sofisticados que o fisco chega a você em qualquer momento quando ele quiser. Né? Então, veja, nós continuaremos tendo algumas vantagens no que diz respeito a TCMD e TPI, sim, mas quanto ao IBS, não. Por quê? O tributo incidirá sobre ato oneroso e não oneroso. Se eu criar uma gestora, uma administradora, ela vai cobrar, ela vai ter que pagar. Ou seja, do ponto de vista de IBS, CBS, holding ou não vai fazer diferença. Ela vai continuar o fim ao qual foi muito mais previsto. De um planejamento de uma estrutura societária, enfim. E organização. E do ponto de vista de sociedade, né, aquelas pessoas que têm um monte de empresas, sim. Elas vão ter que rever que em alguns casos terão que unir. Agora, quer ver um planejamento bem singelo, hiper singelo, me perdoa a expressão, até maroto? Imaginemos que eu tenho uma lanchonete, né, e que vai vender suco. Né? O suco vai ter tributação, a bebida vai ter tributação. E eu não vou ter, eventualmente, a redução, porque a redução diz respeito ao alimento. Embora o suco seja o alimento em estado líquido, né, eu não teria os mesmos benefícios de um restaurante. Né? E aí, o que eu vou fazer? A fruta, né, ela tem alíquota zero. Então, olha a ideia do planejamento. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos cingir a minha empresa, minha lanchonete. Do lado de lá, eu fecho uma parede, eu vendo a fruta. Você vai lá e compra a fruta. Zero. Planejei, ganhei. Aí eu atravesso, lá de cá, eu quero que a hora que você faça o suco para mim, e eu te cobro o serviço. Isso é planejamento. Eu sei que é um exemplo tosco. Sim, claro, mas veja, é aquela história. Os exemplos toscos, eles são usados com pura metáfora para se entender que você tem que sair da caixinha. Porque olha só, um outro exemplo, porque isso é um exemplo singelo. Eu poderei partir para uma outra... um profissional de TI me perguntou, que solução você acha que eu deveria adotar? Aplicativos. Imagina que eu pego esse mesmo restaurante que não quer cindir. Mas ele faz o seguinte, ele põe a fruta, você continua pagando a fruta, embute o preço do eventual suco que você queira, tudo na fruta, e põe lá liquidificadores, equipamentos, com ficha, o faça você mesmo. Ou seja, ele vai favorecer a tecnologia. É o que eu sempre digo, as dificuldades trazem oportunidades. Então, quem só olha o lado da dificuldade não vê. Então, haverá o planejamento, ele será possível. Agora, o convite, sai da caixinha. É por isso que nos modelos que nós temos feito, sugerido aí comitês tributários, sugerindo aí reuniões de equipes, brainstorming, uma amiga chama isso de toró de parpite, o toró chuva de ideias, né? Sempre ter alguém de fora. Por quê?
se alguém de fora está vendo o que você talvez não esteja vendo. Com certeza. Né? É esse Uma o caminho visão do planejamento. que não está viciado. Exato. E quanto à locação e aos imóveis, né? O que se pode dizer quanto às mudanças já percebidas, né? Porque isso vai mudar bastante e que impactarão o dia a dia de todos os contribuintes, pessoas jurídicas e físicas. Vamos explicar o porquê. Existe uma regrinha de que até 240 mil, e tem um E que é cumulativo, ele tem que ter necessariamente 3 imóveis. Se ele tiver 2 de valor superior, não paga. E se ele tiver 3 de valor inferior, também não paga. Né? Então tem essa acumulação. Obrigatoriedade. Ele tem que ter 3 imóveis, na pessoa física, 3 imóveis e 240? Que é um valor, 240 é valor de janeiro de 2025, né? Faturamento anual, né? Porque ele já está sendo corrigido mensalmente pelo IPCA. Vamos supor, né? Agora, veja, esta é a ideia de locação. Todavia, existem os famosos parágrafos, né, que dão uma brecha, que diz, mas atenção, independentemente do número de imóveis que você tenha, não dito dessa forma, se você ultrapassar acima de 20%, né, dos 240, então seria 280, repito, já não é 280 porque ele foi sendo corrigido. Ele vai corrigindo. O excedente até o final do ano você vai ter que pagar mesmo com pessoa física, IBS e CBS. Tá? Bom lembrar também aquilo que eu falei no momento anterior da nossa conversa, da troca de informações e da presunção que o fisco pode ter com os sistemas informando a CBI. Sim. Esse é um risco. Venda. A venda de imóveis, se você é pessoa física e tem imóveis que estão há mais de 5 anos na tua posse e propriedade, você não terá problemas com o IBS. Mas se for detectado que esses imóveis estão variando num prazo de até 5 anos, você poderá ser cobrado, sim. É por isso que eles criaram os redutores. Existe um redutor 50%. Social. Isso, o redutor de ajuste para o comércio e o redutor social, que era a alocação de R$600, falou também corrigido. E isso significa dizer, só na venda da pessoa, do não contribuinte para o contribuinte, uma incorporadora, por exemplo. E quando a incorporadora for vender, aí ela não aplica o redutor social, princípio do valor agregado. Ela deduz o que foi pago na operação anterior, ou seja, a base de cálculo é a diferença. Né? Então, cuidados que nós temos que ter. Os valores. Tem um outro cuidado, não tanto público aqui da nossa querida região metropolitana de Curitiba, mas do Brasil, e o teu podcast deve chegar a todo ele, né? O produtor rural. Nós temos o produtor rural que será considerado o contribuinte inscrito acima de 3 milhões e 600. A única coisa que muita gente não está observando, né, é que o produtor rural que está abaixo disso, ele pode ter outras fontes de renda. Sim. E se ele tiver imóveis locados, porque o artigo 164, que fala em 3 milhões e 600, ele fala em receitas, ele não especifica. Então, aí você vai ter que começar a dividir, fazer sucessão, construir pessoas jurídicas, talvez migrar para uma pessoa jurídica, talvez regularizar, porque daí você passa a ter um ingrediente de crédito a teu favor. Sim. Né? E aí, nesse caso, vai valer a pena, no caso da compra de imóveis, seja para locação e tal, pessoa física ou jurídica, ou não dá para dizer ainda? Não, vai ser equivalente, por várias razões. Porque, além de valer a pena ou não, imagine você que existe um fator de caráter sentimental da pessoa física que compra um terreno para construir a sua casa, a sua empresa, né? Ou uma incorporadora que vai ver um bom terreno e quer comprar. Então ela vai passar por cima desses detalhes. E ela vai saber que o valor seria sempre o valor. Isso é uma outra coisa que vai mudar na relação de consumo. É preço mais tributo. Sim. Sempre. Já não é o preço com tributo. Imagine que você peça um adiantamento para o teu cliente de R$100 mil para produzir um produto, você não vai ter o dinheiro suficiente. Porque, teoricamente, se você pediu 100 mil, a legislação vai partir premissa, porque a antecipação vai ter onerosidade e vai ter a cobrança. Vai vir os 100 mil menos o IBS e CBS. Então, sempre já tem que fazer a inclusão da... E essa inclusão não é por dentro, é somada, como é feito com o IPI. Então, e na notinha, quando você for no mercado, já também vai ter que aparecer. Vai aparecer... Isso vai mudar a relação de consumo. Você é muito jovem para viver na década de 90, quando eu já estava na área, a mudança do Código de Defesa do Consumidor. Como era difícil trocar um produto no mercado. Hoje, o mercado tem que provar que fui ele que deu causa, eu que dei causa para não aceitar a devolução. Claro, inverteu. O princípio da hipossuficiência. Aqui não será diferente. Então, o que vai acontecer?
eu vou começar a descobrir o quanto é tributo e o quanto é preço. O cidadão vai passar a ter uma nova mentalidade sobre o quanto custa o Estado brasileiro. Isso é um avanço. Isso vai ser muito interessante. Isso é interessante. Isso vai ser muito bom. É isso, professor. Você vê, quase não tem tema para falar, né? Não. E olha que a gente nem sabe ainda o que está por vir, tem muita coisa. Nós não falamos nem de imposto seletivo. Pois é. O imposto seletivo, por exemplo, mas é só quem produzir, explorar produto mineral. Não. Se você é um restaurante, uma lanchonete, e eu chego no teu restaurante ou lanchonete e eu encontro um estoque de bebida sem origem, eu vou presumir que não foi cobrado imposto seletivo. Eu vou cobrar de você um imposto seletivo que é somado ao IBS e CBS na base, você vai ter que pagar, fora a penalidade. Que daí já entra numa questão mais de um objeto de Big Brother. Meio ambiente e de saúde, né? Oi? O seletivo vai ser meio ambiente e saúde. São as externalidades negativas, meio ambiente e saúde, né? Tabaco, exemplo. E bebidas açucaradas, minérios, bebidas alcoólicas, né? Que aí vai ser bem específico, claro, não vai ser amplo como a IBS. Projeto de alteração, mas ele é pontual e a alíquota não deve superar 1%. E não é baixo, eu achei que era mais. Porque a ideia dele é ser um tributo extra. Hoje a gente tem uma extra fiscal. Uma tributação muito alta, por exemplo, tabaco. Mas a ideia, sabe por que ele vai ser baixo? Porque, infelizmente, o IPI, que era para ter desaparecido, ele vai ser mantido. É verdade. Por causa das empresas que você fabricam. Vai ter ainda a seletividade do IPI. Então, ele vai ser baixo. A ideia é que ele seja um tributo extra fiscal. E, principalmente, lembrando que a questão do imposto seletivo, por exemplo, não vai ser de exportação. Eu vejo gente se levantando. Onde é que já se viu? Eu não estou falando de defender o meio ambiente, você vai exportar e não vai pagar imposto seletivo. Falei, filha, pensa comigo. Como é que eu vou exportar um produto mineral sem ter extraído? Ele já pagou, ele é monofásico. Ou seja, ele é pago na exploração. No primeiro momento já foi cobrado. E ele é plurimo, ou seja, na primeira que eu constatar que não foi recolhido, eu vou cobrar. Vai cobrar. Sem contar que nós continuaremos tendo a CEFEM aqui, continuaremos tendo o ITBI, o ITCMD, os impostos de mercado, ou seja, bitributação, bitributação. Que daí são os tributos incidentes sobre a propriedade, né? Perfeito. IPVA e tal. Tá ótimo, professor. Pô, obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade. Né? O tempo foi curto, havia muito a falar. Não, é muito. Foi uma aula. Certamente nós voltaremos a conversar. Com certeza. Sempre. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Foi uma aula de novo. Pessoal, é muita coisa realmente, né? A gente está falando de uma reforma de todo o sistema tributário brasileiro, mas tenho certeza que vocês puderam tirar aí alguns insights, alguns aprendizados para aplicar no dia a dia de vocês, seja na vida pessoal, na empresa. E esse é o objetivo do nosso podcast. Agradeço pela presença, por terem nos assistido. Curtam, compartilhem e em breve teremos mais. Valeu, Valeu, professor. Valeu. Abraço. Tchau.